fazer mais uma breve oração. Vamos continuar adorando a Deus. Querido Deus, esteja conosco aqui, Senhor, nesse momento. E abençoe e abrace cada pessoa que está aqui nessa noite. Amém. Que possamos iniciar essa semana em Tua presença, com a certeza de que o Senhor nos abençoará e nos dará as respostas que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos direto para a mensagem agora. Eu vou traduzir aqui o assunto de hoje, porque nós vamos estudar um assunto temático, não é um sermão histórico, nem profético. Nós continuaremos estudando o livro de Daniel a partir de quarta-feira. Hoje nós vamos estudar um tema. E esse tema é do interesse de todo cristão. Todo mundo que é do povo de Deus tem interesse nesse tema. Eu começo fazendo perguntas a vocês. Vocês andariam com um criminoso? Quem aqui teria coragem de andar com um criminoso? Que todo mundo sabe que ele é criminoso. Você teria coragem de andar com esse criminoso na rua, no banco, em qualquer lugar? Você andaria com um criminoso? Ninguém levantou a mão, né? Porque a gente não está afim de andar com um criminoso. Agora, quem de vocês aqui tem um amigo bandido? Vocês conseguem ser amigo de um bandido? E que tal morar na mesma casa com um bandido, com um assassino? São ideias assim bem estranhas para a nossa mente, né, irmãos? Como é que a gente se sente quando um criminoso, um ladrão, um bandido entra em nossa casa? Qual é a sensação que a gente tem quando a gente chega em casa e percebe que um bandido entrou na nossa casa? Não é uma sensação agradável. Na mensagem que nós vamos estudar hoje, nesse tema que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver o perigo que pode acontecer na nossa vida por causa de um amigo criminoso que a gente acaricia, cuida, protege, defende, anda com ele. Vocês estão curiosos para saber quem é esse bandido, quem é esse criminoso, quem é esse assassino? Quem está curioso para saber, levanta a mão. Muito bem. Davi vai colocar aqui na tela. Já entenderam? Já entenderam, irmãos? Pois é. Só por essa cenazinha aí você já entendeu. Lá em Tiago capítulo 3, primeiro nós vamos fazer o estudo de alguns versos. Tiago capítulo 3, versículos 7 e 8. Vou pedir a Ismael que lê. Tiago 3, 7 e 8. Tudo que eu vou falar aqui hoje não é da minha cabeça, é da Bíblia, certo? Tiago 3, 7 e 8. Já encontrou, Ismael? Pode ler. É mal
hoje. A língua, ela pode se tornar como um mal incontido e veneno mortífero. Porque com a língua nós bendizemos e louvamos a Deus, e com a língua nós podemos destruir uma pessoa. Deus detesta quando alguém semeia discórdia. Está na Bíblia. Vamos em Provérbios capítulo 6. Pense numa coisa que Deus despreza. É aquele que semeia discórdia. Provérbios capítulo 6. Vamos começar a ler o verso 16. Pronto, todo mundo encontrou? Quem encontrou diz amém. Amém. Pronto, vamos ler. Verso 16. Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Está falando de uma lista de 7 coisas. 6 coisas que Deus odeia e a sétima que Ele detesta. Vamos à primeira. A primeira coisa está no verso 17. Olhos cheios de orgulho. É uma das 6 que Deus odeia. A segunda, língua mentirosa. Deus odeia a língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. E a quarta coisa que Deus odeia, coração que faz planos perversos. E a quinta coisa, pés que se apressam a fazer o mal. E a sexta coisa, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, que é a que Deus detesta, é o que semeia discórdia entre os irmãos. Essa é a coisa que Deus detesta. Agora vamos trabalhar um pouquinho essa coisa de semear contenda. O que é uma fofoca? Primeiro, você conseguiria identificar um fofoqueiro? Quem aqui consegue identificar um fofoqueiro? Só em conversar com ele? Eu consigo. Muita gente consegue. E eu vou dar só uma característica de um fofoqueiro para aquelas pessoas que ainda não conseguiram identificar. Da próxima vez que um fofoqueiro se dirigir a você, você já percebe que ele é fofoqueiro. O fofoqueiro, ele diz uma coisa a você e pede, pelo amor de Deus, que você não diga que foi ele que disse. Alguém de vocês aqui já teve contato com o fofoqueiro? Pois é, o fofoqueiro, ele diz um negócio a você e pede, pelo amor de Deus, que você não diga que foi ele que disse. Ele já se entrega, ele já diz que ele é uma fofoca, que ele é um fofoqueiro. O fofoqueiro, ele pede segredo do que ele fala. Por que será que o fofoqueiro pede segredo? O que o fofoqueiro tem medo que aconteça se a pessoa disser que ele disse? Vocês estão vendo, irmãos, como isso Deus detesta por causa disso. Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim quando for sim e não quando for não. E acabou-se. Não existe isso de você dizer uma coisa para alguém dizer, pode perguntar a Davi se não foi. Você está se comprometendo quando você diz algo e manda você conferir com alguém. Você está se comprometendo. Então Deus não quer que a gente seja assim. Já sabe identificar um fofoqueiro. Agora, o que é uma fofoca? Vamos ver se vocês respondem. O que é uma fofoca? Porque hoje, antes que vocês respondam, deixa eu ajudar vocês na resposta. Hoje é moda esse negócio de
quê? Porque existem canais, redes sociais, que dedicam tempo em programas de fofoca. Aí, deixando essa esfera da mídia, da rede social e dos canais, vamos trazer para cá, para dentro da igreja, para a nossa convivência semanal. O que é uma fofoca? Quem de vocês quer dizer, quer se arriscar a dizer o que é uma fofoca? Não lá dos artistas, da rede social, não. O que é uma fofoca aqui? Uma fofoca, eu sei que vocês sabem, vocês estão com vergonha de dizer. Vocês sabem demais o que é uma fofoca. Uma fofoca é algo que você não diz na frente da pessoa. Você só diz uma fofoca nas costas. Se a pessoa chegar, você muda de conversa. Certo? Fofoca é quando você diz as coisas na ausência da pessoa. E se a pessoa chegar, você desconversa, você muda o assunto. Então você estava fofocando. Quem concorda? Pronto, muito bem. Então veja o que o livro Obreiros Evangelísticos, na página 479, está escrito assim: a maledicência é falar as coisas com intenção de prejudicar. A maledicência é uma dupla maldição de Deus, a maldição que recai e que pesa muito mais sobre quem fala do que sobre quem ouve ou de quem sobre está se falando. É uma maldição. Quem semeia discórdia colhe os frutos da morte eterna. É por isso que fofoqueiro não vai para o céu. Não tem salvação para fofoqueiro. O fofoqueiro ele tem que deixar de ser fofoqueiro se ele quiser dar a vida eterna. Porque Deus não vai levar para o céu algo que ele odeia. E Deus odeia. Deus detesta quem promove discórdia entre as pessoas. Quem vai para a casa da pessoa e chega lá e diz assim: irmã, eu sei que com você já aconteceu, porque comigo já aconteceu. Irmã, eu vim aqui porque tem uma coisa que eu preciso falar. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Desabafar, uma coisa que está me perturbando muito. E se eu não disser essa coisa, acho que eu fico até doente. Então, como a senhora é a pessoa ideal para eu falar, eu vim aqui falar: irmão, a senhora não faz ideia o que o irmão fulano fez comigo. A senhora não faz ideia o que a irmã fulana fez comigo, ou falou sobre mim. Olha, eu estou perdendo o sono, eu estou passando mal com isso. E aí começa a debulhar. Começa a debulhar. Aquela angústia que a pessoa está sentindo começa a debulhar para mim. E aí qual deve ser a minha reação? De acordo com a Bíblia, irmãos. Isso é para você, é para você, é para todo mundo. De acordo com a Bíblia. Sabe o que você deve fazer? Eu devo dizer assim: irmão, você já foi falar com essa pessoa? Porque a Bíblia diz que se alguém fizer algo contra você, ou falar algo contra você, a Bíblia diz em Mateus 18, verso 15, vá ter com a pessoa, não vá dizer para outra. Não vá dizer para outra pessoa se você está magoado com Davi, para falar com Davi. E diga, porque Davi pode ter lhe magoado de propósito. Ou pode ter lhe magoado sem perceber. Quando você está magoado com Davi e vai dizer para o irmão José Cláudio, você está fazendo algo que Deus odeia. Porque a ordem da Bíblia, em Mateus 18, verso 15, pode conferir. Jesus diz assim: vai ter com ele. Tu e ele só. Tu e ele só. Só vocês dois. Chega lá, você diz: Davi, olha, seu irmão, você não imagina como aquilo que você falou foi duro para mim. Você me machucou, irmão, para mim. Fiquei muito mal com aquilo que você disse. Davi diz: e o que foi que eu disse? Às vezes Davi nem sabe que machucou. E quando Davi estiver machucado de propósito, Davi vai
pessoa. Porque quem machucou não foi ele. Ele que devia ir pedir perdão, mas o machucado vem ao que machucou. É isso que a Bíblia está dizendo. Se alguém fez alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Não vai dizer para o outro. E quando a gente vai dizer para o outro, a gente chega lá em Ismael e Jane vai dizer, mas rapaz, você não sabe, você não está sabendo não, né? Homem, pois está um mal rebuliço na igreja. Está um mal babado. Aí Jane diz, e é o quê? O que foi? E é com quem? Aí eu, é com fulano, irmão fulano, você não está sabendo não, é? Não sabendo não, pois aí fala do irmão. Aí o irmão fica escandalizado, poxa filho, eu pensava que estava tudo bem. Aí quando vai de noite, a Isaías chega lá mais nele, aí Mael e Jane diz, mas mandava ter hoje aqui, disse um negócio que eu nem sabia. Aí Isaías ele diz, e o que foi? E o que é? E aí eles dizem, na versão deles, eles não dizem mais do jeito que eu disse, eles dizem na versão dele. E é assim, irmãos, que uma fofoca acaba prejudicando a pessoa e acaba prejudicando a igreja. Graças a Deus que aqui na igreja não acontece isso. Não tem isso aqui, louvado seja Deus. Amém. Mas essa mensagem Deus envia para nós como precaução, como uma vacina, para nos proteger, para a gente ter cuidado, para a gente cumprir o Salmo 15. O Salmo 15 diz, quem é que vai para o céu? Quem vai para o céu não faz assim, não age assim. Então essa mensagem é uma mensagem para a proteção da igreja, para a proteção da família, para a proteção dos irmãos. Então, o conselho de Deus é, cultive o hábito de falar bem. Se uma pessoa chegar para você para falar de alguém, convide para orar. Convide para orar. Aí você chega na casa de Joelza e vai falar de Angelina. Ele diz, Angelina é uma pessoa boa, mas Angelina fala demais. Ela fala de todo mundo, ninguém presta na boca de Angelina. Angelina é isso, Angelina é aquilo. A Angelina que você conhece, talvez não seja a Angelina que eu conheço, porque é a Angelina que eu conheço. Aí pega defeito, aí pega as falhas dela, certo? Pega as falhas, pega os defeitos. Aí a Joel deve dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, quem não tem defeito? Todos nós temos. Vamos prestar atenção nas virtudes? Vamos considerar as qualidades dessa pessoa? Porque todas as pessoas têm virtudes e defeitos. Então, se você tem na minha casa falar de Angelina, você vai para a casa de Angelina para falar de mim. Porque eu também tenho meus defeitos. Então, Deus quer erradicar esse tipo de comportamento no meio do seu povo. Deus não gosta disso, Deus odeia isso. E é por isso que nós estamos estudando esse estudo hoje. Olhe as boas qualidades das pessoas, porque elas têm. Até aquela pessoa que você despreza, que você acha que não tem nada de bom nela, tem. Ela tem boas qualidades. Se a gente observar, tem. Quando você for tentado a falar mal de alguém, lembre-se e considere uma coisa boa dessa pessoa. A gente pode ficar magoado, ficar ofendido, ficar chateado com alguém. Mas se você for tentado a falar dessa pessoa, se lembre de falar de algo bom que essa pessoa fez. E aí, voltando para cá. Digamos que Neide me ofenda com alguma coisa. Ou Neide ou qualquer pessoa, Francisca, ou Leina, me machuca com alguma coisa, de alguma maneira. E o conselho de Deus é, se lembre de algo bom dessa pessoa. Ela me machucou. Mas quantas vezes ela já não foi boa comigo? Deve ter sido um momento de fraqueza, um momento de estresse, um momento de desequilíbrio. Então a pessoa me machucou, mas eu não vou dizer a ninguém que ela me machucou. E mais, eu prefiro considerar que ela é boa, que ela é fiel, que ela é pontual nos cultos, que ela vem para a igreja arrumada, que ela chega na hora certa do culto. Quer dizer, tem ou não tem virtudes para ser considerada? Tem virtudes para ser considerada. Depende se os nossos olhos estão olhando para o lado positivo ou para o lado negativo uns dos outros. Certo, irmãos? Tem mais 2 textos que eu quero ler.
lado aqui fica com Tiago 3, verso 2, e esse lado fica com Jó 34. Nós vamos ler esses dois textos. Tiago 3, verso 2, e esse outro lado, Jó 34, 3 e 4. Vamos ver o que é a responsabilidade. Esse lado aqui, alguém já encontrou? Tiago 3, verso 2, pode ler. Quem encontrou, pode ler. Lê em voz alta, que é para todo mundo ouvir. É refreado. É refreado. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz assim, eu vou ler aqui na seleção, diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Está vendo como a língua é aquele assassino, aquele bandido, aquele criminoso que eu disse no início? Se a gente não tiver cuidado com a língua, ela pode nos destruir. Ela pode destruir toda a nossa boa obra. Mas está dizendo que aquele que domina a sua língua, que é capaz de refrear a sua língua, é perfeito, é uma pessoa perfeita e consegue dominar todo o seu corpo. E Jó, o que Jó diz? Vê aí, uma pessoa que é bem alta aí. Jó 34, 3 e 4. Pode ler. Lê, Joel. 34, 3 e 4. Assim como a língua, a boca experimenta o paladar, os ouvidos provam as palavras. E do jeito que a gente anima alguém quando a pessoa às vezes está fraca, está desanimada, está abatido, está solitário, está triste, aí a gente chega, conversa, anima, fortalece, e a pessoa diz: ai, que bom que você veio me visitar, eu estava tão derrotado, tão destruído, você me animou, você trouxe alegria para mim com as suas palavras. Aí a mesma pessoa acaba destruindo a vida do outro também com palavras. As palavras, elas têm poder de edificar e de destruir. É por isso que Deus se preocupou e deixou tantos textos na Bíblia toda falando sobre o poder da língua. Eu vou contar uma lenda para vocês. Tem uma lenda que conta que a justiça e a vergonha são princípios capazes de conduzir bem a vida de qualquer pessoa na Terra. Esses dois princípios, justiça e vergonha. A justiça delimita os direitos e deveres da gente. Uma pessoa que tem noção de justiça, ele sabe até onde vão os seus direitos e onde começam os seus deveres, sem precisar ninguém dizer. Então a justiça serve para isso. E a vergonha, ela equilibra a ambição, a vaidade e a fúria. Minha mãe dizia, e outras pessoas idosas diziam, que quem tem vergonha não faz vergonha. Já ouviram esse ditado? Quem tem vergonha não faz vergonha. Porque aquilo que eu não quero que as pessoas façam comigo, eu não vou fazer com o outro. E a vergonha coloca esse equilíbrio. Por mais furioso que a gente fique, por mais furiosa que eu fique, se eu for uma pessoa que eu tenho vergonha, eu não vou fazer vergonha. Porque eu tenho medo de sentir vergonha. Porque eu tenho vergonha. Então essa lenda diz que justiça e vergonha colocaria a vida de qualquer pessoa em ordem. E essas duas virtudes foram deixadas para trás há muito tempo, na maioria das pessoas. Hoje, quase todo mundo acredita no vale tudo. Tudo vale.
para seu próprio bem. Então Jesus disse: os meus não agem assim. Para Jesus, cada pessoa é importante. E para nós? Será que cada pessoa é importante para nós? Eu vou convidar alguém para ler Romanos 12. Abra aí Romanos 12. 2 versículos só, nós vamos encerrar esse estudo. 2 versículos que falam dentro disso que Jesus disse. Jesus disse: os que são meus, não vivem assim, fazendo valer tudo. Não, eles têm regras, eles têm normas e bons princípios. Romanos 12, o verso 17 e 18. Quem achou? Pode ler, Davi, voz alta. Não paguem a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, o que depender de vocês, virem paz com todas as pessoas. Olha aí, esse é o conselho de hoje. Eu conheci uma mulher que ela não falava mal de ninguém. Por incrível que pareça, eu conheci uma mulher que não falava mal de ninguém. Todo mundo experimentava aquela mulher para ver se ela falava mal. E ela não falava. E a igreja, os irmãos, armavam assuntos e ciladas e iam para a casa dela. Para ver se pegavam ela em fazer uma calúnia, um comentário negativo, um julgamento precipitado com relação a alguém. E toda vez que a pessoa chegava e dizia: irmã, eu sei que a senhora é bondosa, a senhora não fala de ninguém, mas se a senhora souber o que fulano de tal está fazendo, eu quero saber se a senhora vai defender essa pessoa. E a irmã dizia assim: vem cá, você já orou para essa pessoa? Não. Nem orei, nem vou orar. E a irmã dizia: pois agora você vai orar comigo, porque eu vou orar por você e por essa pessoa. E terminada a oração, a pessoa ficava e ia embora. E outro momento as pessoas vinham para ela e diziam assim: irmã, eu sei que a senhora não fala mal de ninguém, mas me diga uma coisa, o que a senhora acha de uma pessoa que faz isso, isso e isso? A senhora acha que uma pessoa que faz isso, isso e isso tem alguma qualidade boa? Tem. Tem. E você deve considerar a qualidade boa da pessoa. E chamava para orar. E quando ora, desmonta. E aí um dia o irmão disse: hoje eu pego a irmã fulana. O irmão foi preparado e chegou lá e disse: irmã, me diga uma coisa. A senhora defende todo mundo. A senhora nunca abriu a boca para falar mal de ninguém. Mesmo que a pessoa mereça um julgamento, mereça uma condenação, mereça um comentário, a senhora não faz comentário negativo contra ninguém. Me diga uma coisa, irmã. E o diabo? Será que a senhora encontra alguma qualidade boa no diabo? Ela disse: sim, encontro. Irmã, a senhora vai defender o diabo? Ela disse: olha, o diabo é inteligente, o diabo é esperto e o diabo é trabalhador. Ele está trabalhando agora mesmo, irmão. Enquanto você está aqui tentando me induzir a condenar alguém, o diabo está trabalhando em você. O diabo é inteligente, o diabo é esperto e o diabo é trabalhador. O diabo está trabalhando agora em você. Quer dizer, essa pessoa, ela dá um exemplo para nós. E conta também aqui que Benjamin Franklin, ele foi um jovem tão bem relacionado com as pessoas que ele se tornou embaixador dos Estados Unidos na França. E ele tinha um lema. Benjamin Franklin tinha um lema na vida dele: não falava mal de ninguém. Podia acontecer o que acontecesse, ele não falava mal de ninguém. Como aquela irmã, como aquela mulher também não falava. Agora, para terminar esse estudo, eu pergunto assim, faço uma reflexão. O que é que a gente encontra nessa mensagem como esperança para nós? Onde é que está nessa mensagem a esperança, o consolo?
o alimento da nossa fé nessa mensagem de hoje. Na mensagem de hoje, nós vimos que o fofoqueiro, para ele ser salvo, ele tem que deixar de ser fofoqueiro. E deixar de ser fofoqueiro é tão difícil quanto deixar de usar droga, quanto deixar de mentir, quanto deixar de roubar, quanto deixar de adulterar. Deixar de ser fofoqueiro é muito difícil. Porque o fofoqueiro, ele tem a fofoca como um estilo de vida. A vida toda. Tem gente que mente tanto que ele mente sem necessidade. Só pelo hábito que tem de viver mentindo. Então, aqui está a esperança para nós nessa mensagem de hoje. Jesus Cristo, ele foi julgado e condenado como um criminoso. Sabe para quê, irmãos? Para que um criminoso encontre nele a graça, o perdão e a salvação. Amém. Amém? Aquele criminoso que vive na nossa casa, que nós cuidamos dele, que ele é nosso amigo, que nós andamos com ele, para onde nós vamos com ele. Aquele criminoso, ele precisa da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. E se a graça de Cristo, irmão, não for suficiente para me ensinar a deixar de ser fofoqueira, para me ajudar a vencer as minhas fraquezas, então a morte de Cristo na cruz terá sido em vão para mim. Tem gente que não acredita que a graça de Cristo seja capaz de reverter o quadro de uma pessoa. Acredita que quem nasceu para ser bandido vai ser bandido. Ninguém nasce para ser bandido, irmãos. Todas as pessoas nascem para serem salvas. É isso que a Bíblia diz. Todo mundo nasce para ser salvo. Amém. Se torna bandido porque sai do caminho, porque se desvia do foco, porque erra o alvo. Ninguém nasce para ser bandido. Ninguém nasce para ser criminoso. Tem gente que acha que uma pessoa nasce para ser homossexual. Nasce para ser ladrão. Não, irmãos, não. Todas as pessoas nascem para serem salvas. Então, o criminoso encontra na graça de Cristo poder para deixar de ser criminoso. Amém. A prostituta encontra na graça de Cristo poder para sair da prostituição. Amém. Aleluia. Amém. Certo? O ladrão, Jesus morreu como ladrão. Vocês sabiam que a cruz que Jesus foi crucificado era a cruz feita para Barrabás. Barrabás era o pior criminoso entre os judeus, o pior criminoso da nação. E Jesus foi crucificado na cruz dele para oferecer graça para ele, para Barrabás. Jesus foi crucificado porque ele foi julgado e condenado como um fofoqueiro. Jesus tinha dito, em palavras espirituais, que os discípulos mostraram o templo para Jesus e disseram: olha, mestre, que beleza, que esplendor que é uma construção dessa. E Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra como sendo derrubado, mas eu destruo este santuário e em 3 dias eu reconstruo. Jesus estava falando uma mensagem para os discípulos, uma mensagem de reconstrução de um reino espiritual a partir da morte dele. Em 3 dias, do dia que Jesus foi crucificado até a ressurreição, esses 3 dias Jesus ia reerguer o seu reino. E os inimigos de Jesus pegaram essa palavra e acusaram Jesus de ser um amotinador, que estava promovendo revolta, ameaçando destruir o templo. Jesus não fez isso. Jesus não falou isso. Mas ele foi julgado incorretamente, foi julgado, condenado e crucificado por crimes que ele não cometeu. Ele não cometeu, mas todo mundo comete. Então há esperança para todos nessa mensagem de hoje. Amém. O traidor,
encontre na graça de Cristo poder para deixar de ser traidor. Amém. Amém? Amém. O apelo de hoje é: você deseja adotar o lema de Benjamin Franklin? O lema de Benjamin Franklin é não falar mal de ninguém. Nessa igreja não tem esse problema da fofoca. Por 2 momentos aqui nessa igreja, 2 momentos, eu percebi que alguém estava tentando colocar uns contra os outros aqui dentro da igreja. Já passou esse tempo, porque eu fui diretamente à pessoa. Eu fui à pessoa e disse: olha, não existe esse espírito aqui no Eliseu. Essa igreja do Eliseu não tem esse espírito. E se você quiser exercer esse espírito, vá para outra igreja. Inclusive, essa pessoa não está mais aqui, porque ela queria colocar uns contra os outros. Essa pessoa não está mais aqui. 2 momentos que eu percebi esse espírito, eu fui direto na pessoa. Irmãos, graças a Deus, hoje essa igreja não tem esse espírito. Amém. Em nome de Jesus, eu não percebo. Na hora que eu percebo, eu vou atrás, pode ser quem for, pode ser o pastor, pode ser a mulher do pastor, pode ser quem for. Eu vou. Eu vou, porque não é aqui o lugar desse espírito. Aqui é o lugar da gente aprender, colocar em prática e crescer na graça de Cristo. E a graça de Cristo nos ajuda a vencer todas as nossas fraquezas. E quem crê diz amém. Amém. E se você quiser hoje tomar a decisão de nunca mais falar de ninguém, falar mal de ninguém, adote o lema de Benjamin Franklin e daquela irmã da história. Não fale mal de ninguém. Se alguém falar mal de alguém para você, chame para orar. Pergunte se a pessoa já foi falar com o outro. Nós vamos nos policiar lá em casa. Eu vou contar aqui, já que hora é aí no relógio? 10 para 9. 10 para 9. Nós vamos terminar agora mesmo. Lá em casa nós estamos tomando cuidado para não tratar uns aos outros com ironia nem com desprezo. Porque ao longo de muito tempo a gente tem essa prática de tratar uns aos outros de brincadeira, claro. E a gente está com esse cuidado e nós vamos adotar, eu pelo menos vou adotar agora o lema de não falar mal com ninguém. E qualquer um que perceber o outro falando, lembre o outro do lema. Porque às vezes a gente pode se esquecer. Às vezes a gente pode se esquecer. Vamos tomar essa decisão, irmãos? Quem está de acordo com tomar essa decisão? Vamos ficar em pé? Lá em casa nós vamos tomar cuidado. Davi vai colocar uma música agora. Lá em casa nós vamos tomar cuidado. E quando vamos começar a falar, viu, Davi? Davi, que é o fiscal, você vai dizer: olha o lema de Benjamin Franklin, para não falar mal de ninguém. Porque Deus odeia isso, irmãos. Deus nos ama, mas Deus odeia a fofoca. Vamos cantar, vamos orar e vamos em paz para casa, em nome de Jesus.